Como é que vira aqui, gente? Como é que vira a câmera aqui? Espera aí que eu tô virando a câmera. João Paulo. Ixi, achei. Hello. E aí, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Vandeco, Sussu, Fernanda, Douglas. Fala, Vandeco. O Colé também tá aí. E aí, a Ana, Jackson. João Paulo, hoje aqui no Sport TV estava passando o jogo de 97. É Cruzeiro Sporting Cristal. Glórias antigas, né? E aí, pessoal? Fala, Douglas, Beca. É só esperar o Bruno entrar aí. Hi, Adriana. Tudo bem? Esse dia tão chave e importante, né? Aí, a dona Renata. Você foi no jogo, Vande? Você tá velho, hein, cara? Você tá velho. 97. Isso mesmo. Fernando, Rafa, todo mundo aí chegando. Ó, o Brunão entrou. Já já ele me chama aqui. A gente já tá quase há um mês. Ó, o Léo Brito. Léo Brito nessa. Você tá melhor do que na foto, hein? Lá tá estranho. Não, eu tô te vendo. Tá tudo bem com você? Agora não Você está tô me te ouvindo ouvindo bem? direito, peraí. A Raila entrou aí. Cruzeiro, Dani Chagas, Tilipe, meu grande amigo. A Dedé entrou, é. Dedé tá na área. Léo, você está me ouvindo? Muito bem, não. Rapidão. Vai lá pra gente dar o start aqui, que Peraí. o Bruno subirá. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta hoje cedo aqui no Instagram. Eu quero ver quem acertou e quem errou. É óbvio que tem as opiniões, né, distintas, mas vamos ver aqui. Vai ser a minha primeira pergunta para o Bruno. Tiro do jogo do Cruzeiro, isso? De 97. Eu perguntei hoje se, quando Jesus estava morto na cruz, se houve festa no inferno ou se houve choro das trevas. Alguém respondeu lá? Dá um joinha aí. É uma das perguntas que alguém deve lembrar, que é quando a Ana Paula fez a música, aquela como um leão que ruge. Aí fala assim, Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador. Aí, anos após, né, ela regravou essa música e ela tirou essa parte, justamente porque ela tinha visto que
a música estava errada porque Jesus se entregou voluntariamente naquela cruz. E se formos ver, a gente entende que Cristo, né, que ele sempre foi tentado na sua divindade. Meu sogro entrou aí. A coisa ficou séria. Ou seja, em todos os momentos, Jesus é tentado para que ele, como Deus, faça alguma coisa para se salvar. Desde o princípio, deixa eu pôr o Bruno aí de novo. Brunão. Entrou, Brunão. Brunão. Conectando. Aí, ó. E aí? Agora ficou bom aí? Melhorou tá todo mundo agora aí nos Renato ouvindo? vai trazer, mas a luz dela não serve para nada. Não sei, melhorou. Nada. Ô, Bruno. Pronto. Melhorou? Botei uma luz na minha cara aqui. Melhorou? Agora vai. Tá melhor um pouquinho. Eu fiz a pergunta aqui, Ai. eu estava aqui falando, né, da ideia que muita gente tem, que quando a gente vê a morte de Cristo na cruz, que isso foi, né, assim, algo... Ó, o Wilder, gente. Wilder, lá de Portugal. Um abraço, queridão. E a gente vê que muita gente acha que houve a derrota, né, e que as trevas entraram em festa. Fala um pouquinho disso, porque hoje é dia, né? Hoje é um dia que a gente lembra, né? E que a gente reflete sobre a morte de Cristo. Sim. Fala pra gente um pouquinho disso. Se a gente pensar um pouquinho em termos lógicos, né? Como é que Satanás poderia comemorar a morte de Jesus na cruz se o tempo todo as tentações que ele traz sobre Jesus é para que ele não fosse para a cruz, né? Verdade. A tentação no deserto era a negação ali da morte, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa ir para a cruz. Depois lá com Pedro, né? Mais à frente já, não, Senhor, você não precisa fazer isso. Você não precisa ir para a cruz, né? Então, como é que ele pode ter comemorado algo que ele estava impedindo de acontecer, né? Porque haviam profecias escritas a respeito disso, mas especialmente o escrito de Paulo posterior, né, à crucificação, mostra claramente o que foi a crucificação para as potestades, né, os poderes desse mundo. Eles foram expostos à vergonha, que está lá em Colossenses, né, capítulo 2. Então, a comemoração, na verdade, é nossa. É nós que comemoramos. Né? Gol Os do Galo. discípulos ali, eles... Não, do Galo não, velho. Aí você estragou tudo. Quebrou a corrente. Quebrou a corrente. Sim, gol do Galo. Ai, ai. Nossa, Mas foi heresia, né? Mas a comemoração é nossa. Apesar dos discípulos ali naquele momento não terem percebido isso, exatamente por causa do medo, né? Em nenhum mundo. Não, ninguém percebeu. Essa realidade só é trazida na vida dos primeiros discípulos ali, né? Dos apóstolos, após a ressurreição. E ali tudo se cumpriu, tudo veio, tudo aconteceu, né? Mas a vitória é nossa, é uma vitória que ele conquistou e ele
transferiu para nós, né? E vamos aqui deixar claro que lembrando que a gente está lendo João, né, nessa Páscoa, e a gente hoje lê João aqui no capítulo 16. E uma das coisas que Sim. João vai falar no versículo 20 de João 16 é assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Ou seja, nós temos aqui outra coisa. O mundo aqui é justamente as pessoas, né, que estavam ali contra, né, o Cristo e que elas achavam que tinham feito a sua obra de fato. Ou seja, tanto a turma lá dos judeus quanto a turma de Roma. Porque se você for ver a trajetória de quando ele está indo para a cruz, e até mesmo na cruz, a gente percebe o tanto que eles tentam a Cristo como esses fantoches, né, de Satanás, assim, se tu és o filho de Deus, desce daí, né? E a última tentativa lá do ladrão, né? Que ele meio que neto assim, que xinga Jesus, né? E fala assim, cara, me salva dessa aí. E a coisa mais linda, né? A gente vai ver isso em Lucas, eu acho. É quando o outro ladrão fala assim, ô, você tá maluco, velho? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele é inocente. E fala, Senhor, se possível, né? Ou seja, caso dê. Lembre-se de mim, né? Lembre-se de mim quando chegar no paraíso. Aí e é Jesus fala, interessante. ainda hoje estarás comigo. Isso. E é interessante essa mudança de pensamento desse, né, desse ladrão ali, que ele vira para o outro e fala, ele é inocente, mas ele não reconhece apenas a inocência de Jesus. Ele ali já tem uma iluminação pelo próprio Espírito, né? E reconhece que Cristo não era apenas um inocente, ele era o Senhor. Isso. Ele era o Senhor. Né? Então, é uma mudança bem drástica na vida daquele camarada ali. Né? E foi interessante que você citou esse versículo 20 aqui do capítulo 16, né? Porque como que os religiosos da época, eles achavam que eles estavam fazendo algo que agradava a Deus. Verdade. Eles achavam que estavam agradando a Deus ali. Não, esse cara é blasfemador. Ele acha que ele é o filho de Deus. Nós vamos matar ele porque o nosso Deus está sendo ultrajado. É igual Paulo, né? Tinha um interesse, sim, tinha um interesse ali deles no domínio religioso da nação, né? Porque até então o Estado, o povo de Israel era político religioso, né? E eles usam todos os artifícios que eles podiam para poder condenar Jesus. Então eles se aliam àqueles mais detestavam, que eram os Eles falam de romanos, César, né? Eles falam de César. Não, ele está ultrajando César, tem que condenar, tem que matar ele. Porque eles estavam arrumando alguma brecha para eles poderem matar Jesus, porque eles, por estarem sob o governo romano, eles não poderiam. Eles não iam conseguir. Então você vê como que a religiosidade leva o camarada a corromper ou se aliar àquilo que ele mais detestava, achando que com isso ele estava agradando a Deus. Daí você vê que realmente a religião deles ali era uma idolatria. Porque o ídolo ele sempre requer isso, ele sempre vai requerer algum tipo de sacrifício, né? E aí, então, quem que era o sacrifício da vez? Era Jesus, que era o cara que estava importunando eles. E assim, eu acho bem massa a gente
recordar um pouco, né, daquilo que ele vive de quinta para sexta e sexta, né, aonde ele morre às 3 horas da tarde, é que em todo o, o momento, e é por isso que a gente fez a escolha de nessa Páscoa estarmos aqui em João, que é esse discurso na ceia de Jesus, mostra o total controle de Jesus da história. Porque ele vai aqui, de uma forma muito linda, fala assim, eu estou indo, né? Ou seja, muito certo da obra dele. Então não é algo que ele está ali e falou assim, puxa, deu errado. E por dar errado, então, ele morre. Alguns dizem, então, que ele morre, né? Vai ao inferno, fica lá sofrendo, tomando aquele negocinho 3 dias. Aí Deus resgata Jesus de lá, né? Então, esse Não, discurso eu já de vi. João, ele é muito importante para a gente ver o tanto que ele era senhor da história. E que ele ainda está agora entrando em algo que é lindo, que assim, Deus Pai escolhe, né, essa história. Em João, o tempo todo, Jesus só faz aquilo que o Pai faz, então ele não peca por quê? Ele, em momento algum, faça algo que ele está afim de fazer, ou seja, não, eu quero Coca Zero, não é mate não, Pai. Não. Ele faz o que ele vê o pai fazer, ele trabalha porque o pai trabalha, e no Getsemane, ele ora, se possível, passe de mim esse cálice, não porque ele não queria, mas porque ele nunca tinha vivido um relance sequer de qualquer coisa que ele falasse com o pai e o pai não respondesse. Então, esse sofrimento da falta de intimidade com o Pai é o que mais dói em Jesus, e é isso que ele ora ali. Então, aí agora ele entra na obra que é muito importante que a gente reconsidere e reveja isso, que é a obra do, né, assim, que nós hoje temos, que ele fala que é aquilo que é a obra do Holy Spirit, Espírito Santo. Então, o Bruno, o que seria, a partir desse capítulo que a gente está vendo no Hoje nas Casas, essa obra do Espírito? Ele fala mais atrás, né, no verso 8, do capítulo 16, que quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Isso. Então, do pecado porque os homens não creem em mim. A ideia aqui é da incredulidade. Se Deus existe, tem um jeito certo de se viver. A gente não pode viver a partir de nós mesmos, não podemos viver a partir dos nossos próprios valores, do jeito que a gente bem entender, né? Então, é disso que o ser humano está convencido. É que Deus existe. E se ele existe, a sua vida toda tem que mudar. Ela tem que viver a partir de Deus. Né? Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja, a partir do momento que aqueles que rejeitam o Cristo, eles não percebem o que o envio do Cristo é aquilo que justifica o homem diante de Deus. Né? Então, essa ideia aqui é o seguinte, é que o Espírito convence que o Cristo é aquele que justifica o homem, e fora do Cristo é impossível chegar até Deus. Não tem como você chegar até Deus se você não for justificado, porque você já está sob uma sentença, a sentença do pecado. Estando no Cristo, essa sentença sobre você, ela é removida. Né? A justificação, ela é diferente de perdão. Perdão, você tem a culpa, mas essa culpa, mas
A condenação não é atribuída a você, não recai sobre você. Mas a justificação, ela zera a sua ficha. Você agora está com a ficha zerada diante de Deus. E do juízo, que a partir disso não há mais salvação a não ser em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão fora de Cristo já estão condenados, né? Que ele fala, porque até o príncipe desse mundo, né, o que governa esse mundo, quer seja o próprio Satanás, ou se você pensar na maior autoridade que existisse sobre a face da terra, ele já estaria condenado. Não é por nenhum tipo de poder, nenhum tipo de força própria, nenhum tipo de mérito que você se salva da condenação, né? Todo mundo está sobre a mesma sentença. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, né? E é essa obra que o Espírito faz no coração das pessoas. E aqui eu acho que é válido a gente relembrar que tanto arminianos quanto os nossos irmãos, do qual eu faço parte, os calvinistas, ambos Eu estou bem calvo concordam também. que é o Espírito Santo que convence. Ele expõe, ele refuta, ele faz esse papel é do Espírito. Por isso que é muito bom lembrarmos que qual é o papel do cristão? É o que? É anunciar, proclamar a boa nova. Mas o papel de salvar, de convencer, que gera fé, que gera todas as coisas é do Espírito. E vale aqui também a gente lembrar, Brunão, que eles entendem, e a gente lembra um pouco que esse juízo, né, vem muito que desde Gênesis 13 o homem crê, né, lá na pregação da serpente, que é o quê? Certamente não Gênesis vão 3, morrer. Né? Gênesis 3. Isso. E aqui é, de fato, esse juízo sobre essa vida alheia a Deus. Ou seja, não, certamente morrereis se viverem à parte de mim, né? Então isso é muito sério, que a gente entenda e que essa é a nossa forma e a nossa maneira de dizer que existe esperança. É que, de fato, porque nós somos, assim, porque é impossível viver a vida de Deus, sem a obra de Deus, e porque nós não nascemos e fomos criados para viver como donos da história, o próprio Deus faz o caminho e o próprio Deus se torna o Cordeiro, né? Ou seja, é o que João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é muito importante que a gente não olhe a crucificação como uma derrota e festa rave nas trevas. É muito importante isso, porque a obra... não, isso é coisa de criança, né? Isso pensar na crucificação como algo dessa forma é uma teologia para criança, é historinha. É historinha que você conta, né? Eu lembro uma versão dessas que eu ouvi, foi assim, seria cômico se não fosse tão trágico e tão herética, né? Que Jesus estava lá e aí ele estava enfraquecido, aí ele estava apanhando, e aí ele começou a ficar forte, e no terceiro dia arrebentou as correntes, né? Gente, é Sansão, né? Não tem jeito. Sansão. Não, pelo amor de Deus. É história para criança. Isso aí eu já vi em videogame, né? Mas na Bíblia não tem nada a ver com isso. Né? A ideia não é essa. Nem de longe. Aqui no capítulo também fala sobre o papel, né, assim, que tem desse espírito
da verdade, de nos guiar em toda a verdade e também de nos fazer entender, né, de fato as coisas né, assim, a palavra, né? Assim, a própria obra de Cristo, porque a gente tem que lembrar que quando o Cristo é morto, os discípulos ficam, né, assim, sem norte. E é justamente, né, esse o papel, né, assim, da vida é com Deus a partir do seu Espírito, ele traz essa luz para a gente, né? Assim, é para que a gente entenda de fato as coisas. O que você me fala Então, disso um pouquinho? é um movimento, né, que desse guiar em toda a verdade, que, de certo modo, ele traz uma responsabilidade para nós, né, de buscarmos nas Escrituras a verdade a respeito de Deus. E hoje, então, né, com a quantidade de vozes que existem por aí, né, das pessoas falando, né, hoje mesmo a gente compartilhou um vídeo, né, de um cara falando uma questão aí teológica, assim, herética, né, e a que existe hoje a respeito das verdades, né, no relativismo que nós vivemos hoje, são várias verdades que existem. Não, é uma verdade só. É uma verdade só. E nós temos que ter afinco, temos que ter zelo, temos que ter intencionalidade, né? A palavra que você gosta de usar muito. Né? Nós temos que ser intencionais Sou na bem busca pela intencional. verdade. Na busca por conhecer as escrituras, mas procurar pessoas de referência, pessoas sérias, né? Que mesmo assim ainda é muito difícil, a gente se confunde alguns que parecem ser sérios, mas não são, né? E esse espírito vai te dando discernimento, sim, para você perceber que aqueles que pareciam ser já não são tão sérios assim. E outros que você, por puro preconceito, por ele ser talvez muito ortodoxo nas suas doutrinas, né? Você não dá ouvido a esse tipo de pessoa, você acaba percebendo que, de fato, ele ali é um pregador sério, é um instrutor da palavra séria. Né? E estudar, tem que estudar. Né? Não é só ler a Bíblia por ler, como se fosse um exercício ou um cumprimento de um exercício meramente ritualístico. Você tem que ler com a intenção de entender o texto que você está lendo. E se você não entender, procurar pessoas para te ajudar a entender aquilo ali. Pesquisar a respeito daquilo ali que você está lendo. Para que as verdades do Espírito penetrem o seu coração. Isso, tem coisas que o Espírito te ensina diretamente. Assim, eu acredito nisso. Sim. Mas hoje, na era que nós estamos, ele te dá a responsabilidade de buscar, de correr atrás, de ler, de pesquisar. Né? E você não vai ser isento disso, não vai estar isento disso. Né? Verdade. Precisamos ter esse compromisso. Só eu disse uma frase ontem que eu vi de uma pregação do Keller de 1991. Gente, eu assisto o Keller de 1985. Né? É impressionante o quanto que o cara é bom há tanto tempo, né? Eu sou Neto, é muito fã dele. E ele fala uma coisa que é séria. É o quê? De fato, muitas pessoas que sabem informacionalmente tudo da Bíblia não têm um relacionamento com Deus. Ou seja, não o conhecem. Lembrando aqui que a gente disse ontem, né, que o ver lá atrás é esse ver de entender, né? Ou seja, Sim. olha,
É quando você me vê, diz Jesus, você está vendo o Pai. Ou seja, quando você me entende, me conhece, me compreende, você está vendo o Pai. Mas existe muitas pessoas que têm informação sobre a Bíblia e que não têm o conhecimento sobre Deus. Mas lembremos que é impossível você ter o conhecimento sobre Deus sem ter, né, essa informação ou esse, de fato, o conhecimento bíblico. É impossível você conhecer a Deus sem passar pela revelação dele. Não é verdade? Sim. Você pode saber tudo de teologia e não ter um relacionamento com Deus. Mas a Seu teologia relacionamento com Deus, você sabe. é Você sabe de teologia, importante no assunto. né? Sim. Você pode saber tudo de teologia e não saber nada sobre Deus, em termos de conhecimento, de relacionamento. Por outro lado, é impossível você se relacionar com Deus de uma forma saudável se você não o conhecer teologicamente. Você Eu, precisa estudar sobre Deus, porque isso é que vai revelar a forma correta de se relacionar com eles. Você falou ontem, né? Nós devemos nos relacionar com Deus da forma que Deus espera e não da forma que a gente acha. Não da forma que a gente acha. e aqui vamos até a Karine, do João, que está lá no Sul. Aí manda um abraço para eles. Ela até lembra aqui, né, de João 3, aonde que o próprio diz, né, que é necessário nascer de novo. E para quem que ele fala aquilo? Para Nicodemos, um cara top, instruído do Sinédrio. Então, Sim. é muito... Mas, irmãos, a gente tem que lembrar, se você não lê a Bíblia, que nós queremos ser a revelação de Deus, a forma como Deus escolheu se comunicar, entrar na nossa história, entrar na nossa linguagem, entrar na nossa história geográfica, entrar no nosso tempo, nós acreditamos firmemente que é impossível você ter um relacionamento com Deus. Porque é essa a maneira que ele escolheu se revelar, dando, né, aonde ele mesmo traz isso para nós. Então, assim, Sim. é muito chave a gente lembrar, porque eu tenho medo que quando a gente entra nesse assunto que fala o seguinte, olha, é que muita gente é fera em Bíblia, mas não, sabe assim, e tal. Mas não, nós não estamos aqui dizendo que você não precisa ser ou ter uma busca por Deus na doutrina, na bíblica e tudo mais. Não. Nós estamos dizendo que é possível você ter informações, ser um cara que sabe de cor as escrituras, mas as escrituras não entram na sua alma, né? O que é muito É, é o- sério a, isso. a, a Renata até tem uma observação aqui que eu estou lendo, né? É o Felipe perguntando para o eunuco etíope, né? Você está Entende o que entendendo o lê? que você está lendo? Ótimo. E a prática que ele, né, o eunuco tinha por ele professar a fé judaica era de uma leitura recorrente das escrituras. Ele sabia quase que de cor ali os textos. É, é, e a pergunta é, você está entendendo? Eu falei, não, porque não tem ninguém para me explicar. Tem alguma coisa faltando aqui. Tipo assim, a minha prática, ela se tornou apenas uma prática litúrgica, puramente religiosa, né? Porque eu tenho um compromisso de fazer aquilo, É. mas não desce para o meu coração, não transforma a minha vida, não, ou seja, não faz com que eu tenha um relacionamento com Deus, de verdade, né? Então, é o conhecimento
que você tem, mas que não transforma, por um lado. Por outro lado, a impossibilidade de se ter um relacionamento verdadeiro com Deus sem o conhecer. E você só conhece a Deus através das Escrituras. E isso a gente percebe, aqui entrando em algo bem próximo nosso, é que em todos esses anos, né, é que a gente tem exposto, né, a Bíblia no púlpito, em casa e tudo mais, muitas vezes eu tomo um susto com, assim, quando a gente percebe que pessoas que a gente cuida, que a gente está próximo, que a gente é amigo, que elas vêm e tudo mais, e aí acontece alguma coisa na vida delas que você coloca a mão na cabeça assim, cara, os caras não entenderam nada. Ou seja, é uma crítica que deve ser feita a cada um de nós, a nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos ali expondo, né, Romanos, Gálatas, João, Lucas, mas aquilo é uma aula, né, de retórica bíblica. Aquilo não entra para ser, né, a vida, né? Então a gente, assim, nós temos que ter muito cuidado em não transformar essa busca por Deus nas Escrituras, por doutrina e teologia, é uma busca que não afeta todo o nosso ser. É o status, né? Às vezes as pessoas têm muito disso de querer buscar o conhecimento a respeito de Deus apenas por status. É porque está no meio em que todo mundo conhece muito, todo mundo sabe muito das escrituras, né? E se ela ficar para trás, ela vai, né, ser excluída do grupo e por aí vai. E não é isso, né? Por outro lado, a partir das pregações, quem ouve as pregações e está ali, tem um exercício a fazer, tem uma responsabilidade com o que ela está ouvindo. Né? A cruz, ela sempre é um instrumento de dois lados. Um para salvar, ela é salvação para todo aquele que crê, mas ela é condenação para aquele que rejeita aquela mensagem. Da mesma forma, a pregação. Você ouve uma mensagem e você não quer mudar, ou você não muda a sua vida a partir da mensagem que você tem ouvido, você não reflete sobre a sua vida a partir daquilo que você ouviu, você está correndo risco de entrar em juízo por aquilo que você está ouvindo. E aquilo que você não vive a partir do que você ouviu. Né? Então, é sempre um exercício de quando você está ouvindo algo, você refletir na sua própria vida e aplicar aquilo na sua vida e procurar viver a partir daquilo. Né? Essa forma aí é aquilo que a gente chama de tomar posse. Tomo posse dessa palavra. O povo usa isso para tomar posse de benefícios, né? Mas nunca toma posse de uma transformação de vida a partir daquilo que está ouvindo. Então, a partir disso, né, eu quero entrar nessa última parte aqui é desse texto, que é uma coisa que é muito interessante para mim, que é a partir do verso 23, que ele vai aqui então entrar nessa parte de que nós vamos lhe pedir em seu nome, em meu nome, e tudo nos... Né? Então, assim, aqui eu vejo que existe algo que tem que ser bem pensado. Por quê? Sim. O nome de Jesus não é uma chave mestra, que eu acesso qualquer bênção do céu, porque eu tenho agora a chave mestra diante do Pai. Então, se ele diz que qualquer coisa que eu pedir em nome dele, ele vai me dar, eu preciso lembrar que o pedir em nome de é pedir aquilo que lhe é de interesse. Ou seja, em nome de Jesus, ele nos deu esse cheque,
Ou seja, nós somos esses representantes que trabalham e que pedem e que olham, escutam, visando o interesse de quem foi, né, que de fato sai, né, sai e nos deixa como aqueles que cuidam ali do sítio dele. Isso aí. Falar em sítio, tem uma história que eu acho que pode exemplificar isso, né? O, um, um senhor de fazenda ia viajar, e aí ele virou pro capataz dele, né? E falou com ele assim: olha, eu vou viajar, vou ficar alguns anos fora. Tudo que você precisar, você pode ir lá na cidade e comprar no meu nome. Aí beleza, viajou, voltou alguns anos depois e ele chegou, a fazenda dele toda bagunçada, as cercas todas quebradas, os animais tudo solto, tudo dentro da casa dele. E então ele foi procurar o capataz. Aí chegando na casa do capataz, já o cenário totalmente diferente, tudo de primeira, né? Jardim de inverno, televisão de 80 TV de LED, polegadas, TV de LED, polegadas, Netflix. tudo caprichado, Mas, cara, aí ele chegou pro capataz, mas o que aconteceu aqui? Eu falei assim, seu patrão, o senhor voltou, tava com saudade do senhor. Eu falei assim, mas tudo bem, mas tá tudo destruído, o que aconteceu? Não, não aconteceu nada, eu fiz o que o senhor me deixou, né? O que eu precisei, eu fui lá na cidade e peguei no seu nome. Tá aqui as notas, né? Eu falei assim, mas eu estava pensando na fazenda. Eu não estava pensando na sua casa, né? Então, quando Jesus ele fala isso, ele está pensando no reino. Está pensando no reino de Deus. Ele está pensando naquilo que Deus deseja realizar nesse mundo. E Na missão, não né? na missão, e não simplesmente nas nossas vontades e no nosso capricho. É claro que você pode pedir coisas Qualquer para coisa. você, mas ele vai falar não, várias vezes, né? Eu já pedi, Um amigo Jesus, que falou me para cura isso. dessa gagueira. Ele nunca falou assim, velho. Pois Estou aqui do mesmo jeito, fazendo live. Tô fazendo live e nem gaguejando, hein? Gaguejando um pouquinho. Aqui, mais ou menos. entrando aqui numa última parte, aqui do verso 33, né? Que é muito lindo, é que ele diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós estamos literalmente precisando dessa palavra. É o quê? Gente, nós estamos na parte da vírgula da história. A história, ela não chegou no seu ponto final. E o ponto final a gente já conhece. É que Jesus volta e restaura todas as coisas. Não haverá mais choro, nem dor, não tem mais Zika vírus, não tem mais nenhum tipo de vírus, não tem mais câncer, não tem mais divórcio. O mundo será totalmente recriado e a gente viverá essa paz que já abunda dentro de nós. Ou seja, eu sei que muitos aqui vão ter tempos difíceis em muitas questões. De grana, de trabalho, de doença, sabe? Várias coisas. Mas olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos no seu último discurso. Irmãos, é o último discurso de Jesus. Irmãos, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, para mostrar que a cruz não é um acaso. A cruz é uma escolha. A cruz é a vitória de Deus sobre a morte, o pecado e sobre todo principado e potestade. E agora nós estamos cheios do Espírito Santo, pedindo em nome de Jesus, fazendo as obras que ele disse, que vocês irão fazer obras maiores. Em qual sentido? Quantitativo.
o povo de Deus alcança exponencialmente mais gente do que o próprio, né, do que o próprio Cristo, homem na Terra. Não é que nós vamos ter um tipo de milagre maior, porque não existe milagre maior do que a própria ressurreição. Não é verdade? Então, é importante e que essa palavra recaia sobre cada coração agora. Eu sei que a gente precisa de lembrar isso. Que em mim vocês tenham paz. Mas no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim. E agora, gente... Vai lá, Brunão. Não, é isso. E Eu quase muitas chorei agora. vezes... Pois é, muitas vezes nós precisamos lembrar uns aos outros disso. Porque muitas vezes, quando entramos no furacão ali, nós esquecemos. Porque o sofrimento bate à porta e a gente esquece das coisas, da palavra de Deus, das promessas que Deus tem para nós. E nós precisamos uns dos outros para relembrarmos essas verdades sempre. Né? Talvez, eu às vezes falo assim, talvez um dia eu esteja no olho do furacão e eu precise que você me relembre. Olha, ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Não é o fim. A palavra John Piper, ele tá passando por esse dilema, né? Ele tem problemas pulmonares, um parente dele próximo a ele tem o coronavírus e ele corre o risco, né, de se ele pegar, ele morrer. E ele falou, mas quem tem a palavra final a respeito de tudo é Deus, não é o vírus, né? Não é a situação, não é a crise política, não é a crise econômica, não é a doença, é Deus. Deus tem a palavra final a respeito de tudo. Amém. E a palavra final para nós é: eu venci o mundo. Gente, agora a gente vai ver algumas frases aqui. Se você tem dúvida, pergunta, mande agora, enquanto eu vou fazer o nosso jabá da live, porque nós vamos ir até quando a live cair. Nós não vamos voltar. Eu só faço live de 1 hora, eu sou chato mesmo. Tá bom? Então, se a live acabar, é porque ela acabou. Então, amanhã, às 4 horas da tarde, nós temos uma outra live com o Arrudão, juntamente com o Clélio. Amanhã, Arruda e Clélio na live, 4 horas. E domingo, nós vamos ter 2 lives. A primeira delas, às 5 da tarde, uma live de adoração, de louvor com o... então vai ser linda, do mais o Mário Júnior e tudo mais. Depois, às 6 horas, nós vamos ter a live da ressurreição, que é com Santarelli e com a Renatinha. Você não pode perder nenhuma dessas nossas lives. Então, amanhã, 4 horas da tarde, Bruno e Clélio. Domingo, 5 horas da tarde, live de louvor. E a gente já vira para a live do Douglas e da Renata. Então, marque aí, vai ser muito bom. Lembrando que nós vamos sempre estar dentro dos nossos textos, que é João hoje, João até a Páscoa, né? João 16, 17 e João 20. E segunda-feira nós vamos voltar com Atos em Família, em Atos 22. Se você não está acompanhando nos cultos em casa, Atos, você está perdendo, porque está sendo sensacional na minha casa e eu tenho certeza que muitos também que me mandam mensagem. Gente, eu não vejo nenhuma pergunta. Alguém vai ter alguma pergunta para mim que seja sobre o assunto, né? E muita gente boa aqui, a Sara, Sussu, Tiagão vai estar na live, Thaís, Meire, Michele,
A Aline, o Ives sempre, Remer. Ô, Leandrão, beleza? A Carlinha sempre, a Clarinha, o Wendel, a Ana, a Poli, o Guedes, a Gi, Raila, Renato, Léo, Marilza, o Sérgio, tá todo mundo aí. A tia Clau. Eu vou pôr essa live lá na minha página do YouTube e fazendo aí outro jabá. Vai lá e curte a minha página do YouTube, Luiz Felipe Pipe, é onde eu estou. Aí, a Meire aí, que saudade. E uma pergunta, gente, a live vai cair, a live vai cair, a live vai cair. Nós temos mais 9 minutos. O Bruno sumiu, ficou só eu aqui sozinho. Eu quero responder uma pergunta. Ontem a gente teve uma pergunta do Lincoln, que falou e perguntou assim: como que você acha que vai ser a igreja a partir dessa crise, desse vírus? Irmãos, eu espero que a igreja de Jesus, a partir desse vírus, ela seja mais orgânica, ela seja menos estruturada, no sentido de nós termos que nos fiar em prédios, em várias coisas. Ô, Rose, um abraço, David, um abraço para vocês, uma saudade. E também eu espero que a gente entenda que a igreja ela se dá a partir de lares fortes. Então, esse conjunto de coisas que nós estamos fazendo todo dia como corpo nas casas, ele é a coisa mais importante nesse sentido. Ou seja, todo dia, irmãos, leia a Bíblia com os seus. Mas eu não tenho filho. Cara, faça com quem está em casa. E é muito importante, porque aí que começa o que nós tanto não entendemos, que é o discipulado. É o nosso exercício devocional com Deus. Então, eu espero que a Igreja Orgânica de Cristo, ela abrace mais esse papel de ser igreja fora dos templos, mas que ela use, né, esses espaços para os cultos públicos, né, mas que ela não viva a partir deles. Mas eu também sou muito cético quanto à questão, né, assim, talvez assim, da grande massa dos crentes no Brasil. Eu acho que vai ser ainda mais forte a questão assim, do coaching, né, assim, nos púlpitos, da autoajuda, de uma mensagem muito centrada em nós e não em Cristo. Eu acho que as igrejas que pregam isso vão ficar lotadas do mesmo jeito. Eu não tenho essa esperança com a multidão evangélica. Eu tenho a minha fé em Jesus com aqueles que ele disse que o Pai lhe deu, né? E eu espero que cada um aqui seja parte dessa história. Tá bom? Então, é isso que eu penso e é isso que eu quero ter como foco nessa volta. Essa intencionalidade formacional, né? De nós, como líderes, né, termos essa ideia, né, de formar as pessoas para que elas vivam, né, a vida delas com Cristo,
nas suas casas, nos trabalhos, né? E que elas, de fato, enxerguem a vida toda como algo que eu posso dar glórias a Deus. É isso que eu penso. Não vai... música hoje, só lá no Fantástico. Acho que os livros de discipulado que você disse é muito bom. Gente, lembrando aí dos livros, né, que eu dei, que é A Treliça e a Videira, do Colin Marshall, O Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, o outro livro que é do Mark Dever, chama também Discipulado, e um livro que é pequenininho, novo, do Jonas Madureira, que chama O Custo do Discipulado. Esses 4 livros eu gostaria também. A pergunta do Pedro. Você acha que essa Páscoa em família, com esse sentimento de fragilidade que estamos hoje, pode trazer as famílias a refletir no real sentido da Páscoa? Ô, Pedrão, eu acho que pode, mas eu acho improvável, porque eu penso que somente aqueles que têm essa vida real com Cristo vão sim ter isso, mas a grande massa, eles vão mais para o coelho mesmo. A Sara me pergunta se eu sou pré-milenista histórico. Não, eu sou amilenista. Quem cortou o seu... Gente, tá lindo meu cabelo, isso. Para com isso. Vamos ver aqui, o Ives. É a minha pergunta também. Eu acho que eu já respondi. Entrou uma lagoinha aí. Ah, deve ser a Cláudia. Um beijo, Cláudia. Gente, eu acho que em 3 minutos a gente cai. Então, lembrando, se você está junto, né? Se nós estamos juntos nessa fase e você necessita de qualquer coisa, liga para mim. Ó, o Gui Franco aí, fala, meu pastor, é nóis. Então, mande as mensagens. Se você quer uma live, né, junto e tudo mais, se você quer um papo, aconselhamento, qualquer coisa, manda uma mensagem para mim. Nós estamos totalmente focados em nortear o povo, em estarmos juntos, né? E se você está em caso, né, hoje, né, você se veja em qualquer necessidade básica, manda para a gente. Nós temos tudo, né, para te dar uma força. Nós vamos tentar viver o que Atos fala, que não havia ninguém em necessidade. Por isso, é importante que cada um seja generoso em Deus também. Beleza? Então, que quando essa live der o seu fim, fica aqui o beijo do Pipe, né? O beijo do gordo, e que eu tenho certeza de que Deus tem muita coisa linda, né, para gente, e nós vamos juntos nessa estrada. Amanhã, a live do Bruno e do Clélio. Domingo, a live com o Douglas e a Renatinha. Eu hoje encerro as minhas lives e quem sabe eu faço uma na semana que vem. Qualquer coisa, manda para mim, liga para mim, fala para mim. Não liga para ele. Liga para o Pipe. Em nome de Jesus. Beijo, amo todos, saudade de muitos aqui e vamos juntos porque a igreja não para. O povo de Deus está ativo no mundo. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Falou! Falou!